Olá, vamos continuar estudando a nossa transição demográfica. O que seria esse novo período? O que seria essa nova fase de transição demográfica? Nós vimos que a população ela estabilizou no momento onde a natalidade e a mortalidade eram baixas. O que poderia estar gerando essa nova fase, esse novo período? Seria uma queda exagerada da natalidade, não necessariamente o aumento da mortalidade, que pode acontecer. Pode acontecer devido ao quê? Catástrofes naturais, guerras, períodos de problemas climáticos em relação à produção de alimento. Isso tudo pode aumentar, sim, a mortalidade. Mas, no geral, essa crise ela é causada pela queda da natalidade. E ela afeta principalmente o continente europeu. A Europa é a região do mundo, é o continente que mais sofre com o problema de crescimento negativo da população. Destacamos aí a Alemanha, destacamos a Itália. Outros destaques que nós temos, o Japão, a Rússia, são países que sofrem muito com essa queda de natalidade. E você me pergunta assim, o que isso pode gerar? Vamos às consequências desse crescimento negativo. Primeira coisa, quando o número total da população começa a diminuir, ele geralmente é acompanhado de uma sociedade onde você tem pessoas de elevada expectativa de vida, ou seja, um número de idosos cada vez maior. E fala, o que isso implica? Essa população idosa já não é considerada população economicamente ativa, ela já não é mais aquela população que trabalha. Então nós vamos ter um quadro com muitos idosos e com pouco nascimento. O que isso te faz pensar? Que o problema virá na hora de repor essa população que hoje trabalha, que amanhã será aposentada, e o número de trabalhadores fatalmente não será o suficiente. O que pode gerar de cara é uma diminuição na oferta de mão de obra. Isso é um problema gravíssimo. A falta de mão de obra no país, aliada a quê? A essa população que trabalha e recebe salário, ela é ao mesmo tempo a mão de obra e boa parte do mercado consumidor, que a gente chama de mercado consumidor interno. E aí o que nos faz pensar? Que essa queda de natalidade, ela vai gerar um problema para a produção, ou seja, falta de mão de obra, e para o consumo interno, obviamente, a falta de mercado. Só que o problema não para por aí. Por quê? Siga esse raciocínio. Vamos pensar como se fosse um caso brasileiro. Não repare na minha imensa capacidade artística. Aqui eu tenho uma pessoa. Essa pessoa, um trabalhador. Esse trabalhador, ele paga impostos. Você conhece o imposto chamado de isso nunca será suficiente. Conhece? O que acontece? Brincadeira. Quando você paga o seu INSS, o dinheiro do INSS ele é destinado para aquelas pessoas que estão aposentadas. Certo? O que você tem que ter em mente? Que o aumento da expectativa de vida faz com que essas pessoas passem cada vez mais tempo aposentadas. E aí o que isso pode gerar? Isso pode gerar um aumento de gasto do INSS e uma preocupação muito grande. Por quê? Porque se as pessoas passam muito tempo aposentadas, se elas vão demandar muita verba, eu preciso de muitos trabalhadores contribuindo para pagar essa aposentadoria. E o que você vai reparar? Que para eu ter trabalhadores hoje o suficiente para pagar os aposentados, eu já preciso pensar na natalidade, ou seja, nos bebês que amanhã estarão no mercado de trabalho pagando esses trabalhadores de hoje que serão aposentados. Onde é que se configura a crise previdenciária? Eu tenho em países que estão em desenvolvimento um aumento do que a gente chama de expectativa de vida. Paralelo a isso, eu tenho uma queda da natalidade, ou seja, eu chegaria a um momento no qual eu teria muitos trabalhadores aposentados e poucos trabalhadores ativos repondo essa verba. É isso que a gente vai chamar de crise previdenciária. E isso é um fato gravíssimo. E muitos países já estão tomando medidas para tentar aumentar essa natalidade. Que tipo de medidas? Eles estão oferecendo licenças maiores para as mães, algumas passando de 2 anos. Muitos países, como a França, estão aumentando a bolsa de acordo com o número de filhos. Quanto mais filhos você tiver, maior auxílio do Estado você terá para criá-los. Alguns países estão mudando a sua política migratória, só que isso é uma questão muito sensível que a gente vai estudar depois. Por quê? Porque você não pode simplesmente liberar a sua fronteira. Existe uma coisa que a gente chama de migração seletiva na Europa. Hoje, por exemplo, a Europa ela busca muitos migrantes vindos do leste europeu para a Europa Ocidental ou a União Europeia. Por quê? Porque a proximidade cultural faz com que a aceitação seja maior e evite um problema que a gente conhece como xenofobia. Certo? Mais para frente a gente estuda os outros casos de população. Até a próxima.